Fala galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papiando a Palavra. Hoje com a presença ilustre dela, que mora aqui também na Baixada Fluminense. Nossa distância geograficamente são apenas de alguns quilômetros, 1 quilômetro mais ou menos, de Nilópolis para Austin. Eu Ai, acho, eu acho demais. eu acho que é só um pouquinho mais tranquilo. Mas a gente está tudo em casa, tudo tranquilo. E muito obrigado, cara, para a galera que já está aqui no começo, junto conosco. É um motivo de grande alegria para mim estar gravando nesse dia com a Samila e aqui junto com vocês também, porque eu fiquei um tempo sem gravar por conta de alguns problemas pessoais, que de fato eu nem queria mais levar o Papinha na Palavra para frente, queria parar e dar atenção para outros projetos, mas aprove ao Senhor levantar alguns profetas nessa terra e dar aquela chacoalhada e falar: toma vergonha na cara e volta a fazer o que eu te chamei para fazer e vambora, a vida que segue. Então estamos aqui nessa loucura, como algumas pessoas falam, que é o Papel na Palavra, esse bate-papo leve, super descontraído, mas com a responsabilidade de trazer a mensagem de Jesus Cristo ao seu coração. Quero agradecer aos membros aqui do canal, galera que está fechada juntinha já de muito tempo. Muito obrigado mesmo, né? Sua ajuda acrescenta e muito aqui nesse ministério. Para você que está chegando agora também, seja bem-vindo. Cara, aqui é um ambiente bem tranquilo, você sinta-se à vontade. Você pode comentar o que você achar do bate-papo, você pode colocar aquilo que vier na sua mente, no seu coração, que a gente vai te responder com toda a paciência, com todo o amor, porque é assim que Jesus Cristo nos ensina e nos orienta a estar tratando a todos, sem exceção de ninguém. E se você ainda não é inscrito, curta, comenta, inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse vídeo para a galera também e ajude a igreja a ouvir e a outras pessoas também que não são da igreja a mensagem que será dita nesse dia. E passando, Samira, dessa parte chata um pouco que é da apresentação, porque eu nunca sigo uma sequência, às vezes eu fico, cara, eu tenho que anotar isso, mas eu sempre esqueço de anotar a sequência da apresentação do canal. Queria que você se apresentasse para a galera aí, falar um pouquinho da sua vida. Quem é a Samila Pacheco? Oi, primeiro eu quero agradecer pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Só Deus sabe como foi difícil esse papo sair, a gente teve que remarcar algumas vezes, mas hoje está saindo, glória a Deus. Estou muito feliz mesmo. Bom, meu nome é Samela Pacheco, eu tenho 28 anos, eu sou casada há 8 anos com o Rafael, tenho uma filha chamada Lara Flor, que tem 4 anos de idade. Eu canto, prego e faço o que o Senhor pedir para eu fazer. Porque o último evento mesmo que eu organizei de mulheres e Deus pediu para eu dançar. Eu não danço, não sou bailarina, mas eu tô aqui para fazer o que Deus quer que eu faça. Então é isso, eu sou serva e vai ser ótimo bater esse papo com vocês hoje. Amém. E ó, isso aí é algo muito importante, Samila, de você falar que eu estou aqui para fazer aquilo que Deus quer que eu faça, né? Sim, Porque às vezes o Senhor pede algumas coisas que para a gente é uma certa loucura de falar, não, não vou fazer, não quero, não posso, e Ele faz. E no final acaba que dá tudo certo, né? Isso para mim é maravilhoso demais. E verdade. também deixar aqui um abraço já para sua família, né? Para o meu xará, Rafael, também para a filhona. E seguindo aqui na nossa ordem dentro do nosso bate-papo, tem um momento que eu sempre gosto dentro do Papinho na Palavra, que é de saber um pouco da história da conversão da pessoa. Porque ao longo de mais de 80 episódios já aqui no Papiano, né? Mais de 80 pessoas que já passaram, cada um tem uma história diferente, mas o que eu acho interessante é que todas as histórias vão convergir para um único ponto, que é a glória do Senhor Jesus Cristo, né? Então, conta um pouco para a gente aí como é que foi a sua experiência de conversão. Então, quando eu era criança, quem me levava para a igreja era minha avó, porque apesar de antes de eu nascer, a minha mãe e meu pai serem cristãos, pouco após o meu nascimento eles saíram da igreja. Minha mãe se desviou, meu pai se desviou. Então quem me levava era minha avó paterna, avó Lenita. Me levava para a escola dominical, me levava para os eventos de criança. E eu cresci ali na igreja por causa da minha avó. Mas eu não tinha uma referência muito próxima de evangelho, porque apesar da minha avó me convidar para ir para os cultos, para os eventos, eu não tinha quem me falasse: Samela, leia a Bíblia, Samela, você precisa
ser crente em casa também, Samela, é assim, assim, assim que cristão se comporta. Então, eu meio que cresci na igreja, mas eu não era uma cristã realmente, como a gente fala, o cristão transformado de verdade, nascido de novo, aquele que realmente entendeu quem ele é em Cristo, que ele tem que ser uma nova criatura. Então, eu era cristã de ir aos cultos, mas ainda não tinha encontrado Jesus. Cresci assim, e aí eu comecei a buscar ao Senhor, porque a minha mãe quando ela se desviou, ela acabou entrando numa rota que eu não gostaria que ela vivesse, e eu comecei a buscar o Senhor pela minha família. Então, nisso que eu comecei a buscar o Senhor pela minha família, eu comecei a criar um relacionamento com o Senhor. Comecei a realmente me aproximar do Senhor por causa da minha família. E Deus salvou, né, a vida da minha mãe, salvou a vida do meu padrasto, que foi com quem ela se casou depois, salvou a vida do meu pai, mas ainda assim eu não tinha realmente firmado um compromisso com Jesus. Nunca tinha levantado a mão, nunca tinha dito eu tô te entregando a minha vida. Só que eu passei por um período bem difícil quando eu tinha 17 para 18 anos, por conta de um relacionamento que eu tive que não foi um relacionamento saudável, não foi um relacionamento que me aproximava de Deus, pelo contrário, foi um relacionamento que me trouxe muitos problemas, muita confusão, muita mágoa. E quando eu estava nesse período saindo desse relacionamento, foi quando eu realmente entreguei a vida para Jesus. Jesus disse que se eu renunciasse o que naquele momento eu não queria renunciar, mas ele queria que eu renunciasse, eu ia viver as promessas dele na minha vida. E foi aí que eu disse não para aquele relacionamento e comecei a construir meu relacionamento com Deus. Num culto à noite na minha igreja, ninguém entendeu nada. Eu já cantava no ministério de louvor, eu já ministrava diante de meninas, de adolescentes, de jovens. E num culto à noite da minha igreja, na hora do apelo, eu levantei a mão e eu disse: eu quero aceitar Jesus. O pastor ficou olhando pra minha cara, né? E falou: glória a Deus, minha filha, vem à frente. Naquele dia eu disse: Deus, eu estou entregando a minha vida para o Senhor. Hoje, a partir de aqui, eu quero realmente começar uma nova história com o Senhor. Foi dali que eu comecei a minha vida com Jesus de verdade. Com 18 anos de idade, levantei a mão, aceitei Jesus num culto, fui para minha casa, comecei a orar dentro do meu quarto, comecei a ler a Bíblia que eu nunca tinha pego para ler fora de um culto, nunca tinha lido dentro da minha casa, dentro do meu quarto. E comecei a construir meu relacionamento com Deus nesse período, com os 8 anos de idade. Então, eu digo que, apesar de ter nascido, ter crescido ali na igreja, eu tenho 10 anos de cristão, porque eu aceitei a Jesus com 18 anos, de verdade. Pô, maneiro, cara. E assim, eu acho incrível quando a gente, né, reconhece que passamos um bom tempo, né, dependendo da experiência, né, na casa do Senhor, mas sem ter o contato com o dono da casa, vamos dizer assim. Era só visitar, visitar, visitar. Talvez, assim, provavelmente você aprendeu toda a liturgia do culto, tudo aquilo que acontecia, mas na prática, né, no dia a dia, a vida do cristão fora da igreja, uma coisa um pouco diferente, né? Eu, por exemplo, eu lembro que eu passei meus 3 primeiros anos bem, bem longe daquilo que tinha que ser cristão, né? Para os outros, ok, era um cristão padrão, jovem, estudante da palavra, já estava liderando juventude, mas eu sabia o que eu vivia no meu íntimo e fazia no secreto, conversa em redes sociais, coisa que não cabia para um cristão fazer, e na igreja estava tudo tranquilo, né? Aquela capa de santidade que às vezes a pessoa veste para viver uma vida cristã para os outros, mas não para Cristo, né? E aí, maneiro que a gente tem praticamente o mesmo tempo de, de conversão, né? Porque eu tenho 9 anos, fiz 9 anos agora em agosto, dia 26 de agosto de 2013 foi quando eu fui para a igreja e de fato levantei a mão. Sou um pouquinho mais velho que você, né? Pode, não muito, tá? Eu não sou velho. A barba é branca, mas tem ali meus 31 anos só, para honra e glória do Senhor. Como alguns amigos dizem, né? Já está 16 anos acima da expectativa de vida que teve na adolescência. Então, cada dia para mim é um dia de vitória, um dia para se comemorar e ficar tranquilo. Mas é incrível, eu acho essa como Deus faz, né, na vida das pessoas.
sempre algo maravilhoso e sempre reforça o quanto o Senhor ele tem as suas múltiplas formas de trabalhar na vida da igreja. Então, mais uma vez, né, como eu disse anteriormente, o testemunho de conversão de cada um sempre vai convergir para uma coisa, que é a glória de Deus, que é a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas aí depois, tá, ficou esse tempo na igreja, entendeu lá com 18 anos, foi lá na frente, levantou a mão, provavelmente deve ter chorado pra caramba, se derramando na presença do Senhor, começou a orar, a ler a Bíblia, mas e o chamado ministerial? Quando que deu esse start para o chamado? Então, cantava antes de convertida, né? Como eu disse, quando eu levantei a mão no culto, o pessoal ficou, ué, ela não é ministra de louvor? O que está acontecendo? Então, cantava sempre cantei, desde criança. Sempre cantei. E aí, daquele dia, eu levantei as mãos, entreguei minha vida para Jesus. Comecei a caminhar com Jesus, continuei cantando apenas na minha igreja local. Não recebia convites para cantar fora da minha igreja local. E eu me casei com 20 anos, 2 anos depois. Casei com o Rafael com 20 anos. E quando eu casei, o Rafael estava morando na Bahia. Apesar de ser carioca, ele estava morando na Bahia por questão de trabalho, por ser militar, estava lá na Bahia. Então a gente se casou e eu fui morar na Bahia. E quando eu fui morar na Bahia, eu enfrentei um processo de depressão pela segunda vez, porque o primeiro foi no período que eu voltei para Jesus, que foi o período do término de relacionamento e tudo mais. E esse período de depressão que eu tive foi justamente porque sempre foi muito apegada à minha família, minha mãe, meus pais e tudo mais. Então, quando eu cheguei lá, além de não ter a família, só tinha o Rafael, né? E o Rafael, eu brincava que ele era um visitante, porque o quartel lá era muito sugado, então ele praticamente ia em casa dormir, jantava no outro dia, já tinha que estar no quartel, a gente quase não se via. Além de não ter a família lá, eu não tinha igreja. Então isso começou a me deixar muito mal, porque no ruim, né, quando a gente está naqueles dias difíceis, a gente fala com Jesus em casa, mas quando a gente tem os nossos irmãos na igreja, os pastores, é diferente. E aí eu entrei naquele período de depressão, e eu comecei a pedir ao Senhor para me tirar dali, e pedir a Deus, Deus, me mostra uma igreja, me mostra uma igreja, me mostra uma igreja. Eu lembro que Deus me respondeu e disse assim, eu vou te mostrar uma igreja pequena. Uma igreja pequena onde você vai ser muito útil, você vai trabalhar muito. E foi quando realmente nós estávamos vindo para o Rio de Janeiro uma vez, e quando nós passamos na esquina da nossa casa, a gente viu uma igreja. E eu falei, Rafael, aqui não tinha igreja. Que igreja é essa, Rafael? Ele falou, não sei, é nova, porque não tinha igreja aqui. E eu falei, quando a gente voltar, eu vou no culto aqui. E aí fui no culto lá. A igreja realmente era do jeito que Deus falou, pequena, quase não tinha ninguém para trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar muito ali na igreja, cantava, ministrava, só que antes disso, eu cortei um pedaço da história que eu esqueci. Antes de me casar, eu comecei a receber pequenos convites para cantar em outras igrejas, bem espaçados. E aí eu fui ministrar numa ADVEC na ADVEC da Pavuna. Fui cantar. E eu sempre, como eu comecei a construir minha vida com Deus, a ler a Bíblia, apesar de ir cantar, eu sempre deixava uma palavra. Eu sempre ministrava alguma coisa antes da canção que me desse base para o que eu ia cantar. Eu meio que preparava as pessoas para o que eu iria cantar. E aí, naquele dia, o pastor, depois da minha oportunidade, perguntou assim, Samela, você prega? Eu falei, não, pastor, eu não prego. Ele falou assim, pois então se prepara, porque eu via Deus abrindo para você o entendimento da palavra. Você ainda vai pregar. Aí eu fiquei, gente, esse pastor tá louco, não tenho chamado para pregar, isso não é comigo. E aí eu fui embora naquele dia, e naquela semana o meu pastor disse assim, Samela, no meio de um culto, do nada, ele não falou nada comigo, falou, sábado quem vai pregar aqui é Samela. Aí eu falei, gente, não é possível. E não dá nem pra pensar que é outra Samela, porque Samela é difícil ter outra, né? Ainda mais dentro da minha igreja, né? Aí eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, o pastor falou que eu que vou pregar? Foi isso mesmo que ele falou? Foi Samela ou foi Sandra? Ele falou Samela. E aí o pastor me colocou pra pregar. Eu só pregava em casa, porque a gente tinha culto do lar, e aí cada semana, cada dia um pregava. Um dia era eu, outro dia era meu padrasto, outro dia era minha mãe, e a gente revezava. E aí eu falei assim, mãe, eu vou bem pregar aquela palavra que eu preguei lá em casa ontem. Aí ela falou assim, então, amém, estuda e tudo mais.
Até hoje tem essa pregação no YouTube, que minha mãe fez questão de filmar a minha primeira pregação, né? E aí eu preguei, parecia até que eu sempre tinha pregado na minha vida. Tava com a perna desse jeito, mas quem ouvia pensava assim, essa menina prega todo dia. Acabou a pregação, meu padrasto brincou e falou assim, você não pregou isso lá em casa, não. Isso aí é outra coisa, Deus te deu outro negócio. Disso aí, eu já tinha 19 anos, 18 para 19 anos, já estava namorando o Rafael. Já estava namorando o Rafael, que é o meu marido. E aí, com de 20 anos, eu casei, fui para Bahia. Lá na Bahia, nessa igreja, eu comecei a pregar, a cantar, pregar, cantar, pregar, cantar, só ali naquela igreja. E aí, Deus começou a me dar algumas coisas e eu comecei a falar, cara, eu vou gravar isso pro Facebook. Ah, Deus tá falando comigo, eu não tenho com quem falar, então eu vou gravar. Aí comecei a gravar vídeo no Facebook de palavra. E alguns vídeos desses viralizaram no Facebook. E aí eu comecei a fazer lives de palavra, de louvor. E assim, o meu ministério estranhamente cresceu muito na Bahia. Porque eu tava morando na Bahia. Cresceu. É estranho porque assim, eu nunca saí para cantar em outro lugar na Bahia sem ser a minha igreja e igrejas do campo da minha igreja da Bahia, que iam me levando. Mas quando eu vim para o Rio, eu vi que muita gente da Bahia me acompanhava. E assim começou o meu ministério, começou na minha igreja local, na Bahia, com os meus pastores me incentivando. E aí, quando eu voltei para o Rio, pronto. Eu voltei para o Rio, começou o ministério mesmo, porque aí começaram os convites, daí não pararam. E realmente, aí eu comecei a me dividir entre cantar e pregar, e cantar e pregar. E tá aí até hoje, meu ministério tá dessa forma. Eu acho muito legal, porque muita gente pensa que quando Deus vai levar você, você já começa, né? Com vários convites, já começa pregando tudo quanto é lugar, cantando tudo quanto é lugar. Mas o meu ministério começou na minha igreja. Então, sirva a sua igreja, faça na sua casa, no lugar onde Deus te plantou. E se for da vontade de Deus, se é a chamada que Deus tem para você, isso é bem importante, porque a gente até conversou isso, o Maurinho, a gente conversou sobre isso. Nem todo mundo nasceu, gente, para fazer sucesso mundial, nacional, estadual. Algumas pessoas foram chamadas para influenciar dentro do seu bairro, dentro da sua casa, dentro de um grupo de mulheres dentro da sua igreja. Todos nós nascemos para influenciar, mas não significa que todos vão ter a mesma dimensão, a mesma proporção, a mesma visibilidade. E isso não importa, contanto que você esteja cumprindo o que Deus chamou você para cumprir. E esse é um pouquinho da história do meu ministério, como ele nasceu, como foi construído, e estamos vivendo aí, um passinho de cada vez. Interessante um ponto que você falou, né, de como ele começa em um ambiente diferente, né, que é lá na Bahia, ele cresce muito lá, como você falou também, né, num primeiro momento. E tem as etapas, né, a serem cumpridas, Sim. tem como é que eu posso dizer, os degraus, né? Cada degrau para ser alcançado e tudo mais. Eu mesmo, tempos atrás, eu tinha um conflito muito grande com uma palavra que foi liberada para mim quando eu me converti e veio se confirmando com o passar do tempo. E um dia eu tomei a decisão de falar assim: eu não quero isso para minha vida. Bobo, como eu ainda continuo, mas era muito mais do que hoje, acreditando que Deus iria falar: não, meu filho, tudo bem, eu te respeito, então já que você não quer, eu vou fazer a sua vontade. Um ledo engano, isso não existe quando você tem um chamado de fato do Senhor. E eu me recordo que 2 anos atrás uma pessoa falou para mim o seguinte: Rafael, quando você pregar no primeiro congresso, as portas vão se abrir e você vai começar a receber um monte de convite. Só que eu sou só um pouco ansioso, eu não sou muito ansioso não, né? Numa medida que dá para ficar 2 dias sem dormir mais ou menos, mas é bem tranquilo, bem de boa. Há 2 meses atrás, 2 meses, 2 para 3 meses mais ou menos, eu preguei no meu primeiro congresso. Já prego há mais de 5 anos, mas foi o primeiro congresso que me chamaram para pregar. E eu Sim. fiquei feliz, porque eu lembrei da palavra. Eu falei, opa, de boa. Acabou o congresso, eu começava a olhar o telefone, vai chegar convite.
papiando a palavra está aí, tem uma visibilidade relevante em alguns ambientes, as pessoas vão começar a chamar. Nada. Bateu uma frustração no coração. Não foi o Senhor que falou nada comigo. E aí no seminário, voltei recentemente para poder concluir algumas matérias. Tá rolando a capela, um conversa daqui depois da capela, o professor dando a matéria, daqui a pouco o professor vira do nada e fala: deixa eu te dar um aviso. Tu pode falar. O que Deus te prometeu, ele vai cumprir. Só que você ainda não está preparado para algumas coisas que ele tem para te dar. Aí eu fiquei assim, falei, entendi. Porque realmente, falei, pô, é aquele momento que eu na ceia, né? Você faz uma autoanálise, olha lá para dentro do seu coração e vê que, tá ligado, Senhor, não dá ainda, tem que caminhar mais um pouquinho e continuar. E ficar até um alerta também para a galera que está nos ouvindo, nos assistindo. Se Deus tem uma palavra na tua vida, ele vai cumprir. Só que é no tempo dele, não no nosso, e não tem como a gente fugir, né? Sobre isso, sobre o tempo dele, esses dias eu tinha acabado de ministrar, sentei assim, foi uma glória aquele dia, foi uma glória, uma coisa linda. E quando eu acabei a ministração, eu sentei e eu falei, Deus, que culto maravilhoso. E aí, na hora que eu pensei que culto maravilhoso, parece na mesma hora o inimigo soprou e falou assim, você podia estar em mais lugares, né? Você podia ser convidada para mais lugares. Você tem potencial. Você tem potencial para ir mais longe. E aí eu comecei a questionar aquilo dentro de mim. Eu falei, Senhor, é verdade. Senhor, por que o Senhor não me leva mais longe? Por que o Senhor não me faz alcançar mais pessoas? Tem tanta gente que me conhece, tem tanta gente de influência que me conhece. Gente, olha, foi instantâneo. Foi eu pensar isso, o Espírito Santo me deu a palavra. Ele me fez lembrar de Marta, que deu recado para chamar Jesus, que o mensageiro foi chamar Jesus. E aí Deus falou comigo assim, Marta tinha intimidade comigo. Mas não é porque ela tinha intimidade ou influência com o reino que isso alterou o tempo da minha chegada. Então, não é porque você tem intimidade, ou também não é porque alguém de influência te conhece, que isso vai mudar o tempo de eu chegar. Eu não vim quando ela quis. Eu cheguei já no quarto dia, quando todo mundo achou que eu não ia chegar, quando todo mundo achou que eu não ia fazer. Surpreendi, fiz mais do que ela imaginava. Então, nunca é sobre talento, influência. Ainda é sobre o tempo dele, é sobre o tempo dele. E a gente não pode questionar isso. Não pode. Verdade. E assim, é e sempre será sobre o tempo dele, né? Isso. E assim, nós que somos humanos, estamos num processo de santificação, de amadurecimento em Cristo Jesus, às vezes aquele negocinho que a gente coloca no altar dentro do nosso coração que se chama ego, quando é confrontado com uma palavra dessa, ele dá uma agitada, né? Olha, eu acho que não é bem assim. Isso aí deve ser uma palavra lançada pelo inimigo. Deus não faria isso com você. Deus, aí começa, né? Aquele monte de questionamento. E eu já passei por vários períodos da minha vida realmente pensando nessas coisas. Pô, o Senhor lançou a palavra, na minha cabeça eu estou fazendo tudo direitinho e eu preciso alcançar. E até um amigo brincou comigo que ele falou o seguinte, cara, lê mais sobre a história de Martinho Lutero. O Lutero já era um monge, o Lutero já era um cara estudado na palavra pra caramba, mas ele era muito apegado à autojustiça. Ele só se converte de fato quando ele entende o poder que a Bíblia tem e a ideia da justificação. E dali o ministério dele. Eu não sei se estou confundindo, mas eu acho que eu vi um documentário sobre o Lutero. Era ele que se autoflagelava? Agostinho. Agostinho. Se autoflagelava, eu achei aquilo tão interessante. Ele só conseguia viver se ele se autopunisse. E isso é. Às vezes a gente não se bate, a gente não se machuca, mas a gente não vive, a gente fica se culpando como se nós não tivéssemos acesso à graça, como se nós não tivéssemos acesso ao sangue de Jesus que nos lava de todo pecado. Eu lembro que Deus me deu uma frase, eu nunca vou esquecer, enquanto eu orava acerca de libertação, um processo de libertação, e Deus falou para mim, Samela, você não precisa de uma capa, porque eu descobri com o meu sangue
Então, você nunca vai precisar viver uma mentira, porque o inimigo, ele faz a gente pensar isso, sabia? Ele faz a gente pensar, você é humano. Então, se você é humano, você sempre vai ter que fingir mesmo. Porque você é humano, então sempre vai ter alguma coisinha aí dentro de você que você não pode contar, que você... Não, eu não acredito nisso. Eu acredito no Deus que tirou essa mentira da minha cabeça e me disse, eu sou capaz de te libertar por inteiro. Eu sou capaz de fazer você viver uma verdade, não uma mentira e nem um meio termo, ou uma farsa, ou uma meia verdade. Não, eu não sou um Deus de meias verdades. Eu sou um Deus de uma libertação total. Então, eu não sei o que você tem buscado, você que está assistindo esse vídeo, esse podcast, que você tem buscado libertação em Cristo e talvez o inimigo tenha dito para você desistir, porque é normal, que você sempre foi assim, porque isso é da sua humanidade. Não, não. Não fique acomodado com essa mentira, porque o Espírito Santo de Deus ele veio para libertar. E se Cristo vos libertar verdadeiramente, olha o que a palavra está dizendo, vocês não vão ser livres meio termo, é verdadeiramente vocês serão livres, livres. Verdade. E assim, um ponto que você falou que é bem interessante, até voltando um pouquinho sobre a questão lá do teólogo que se autoflagelava e tudo mais. Lutero também tem uma pegada muito assim, mas da questão da consciência, né? De enfrentar o diabo na cabeça dele dentro de um quarto e tudo mais. E sobre essa questão, né, eu sou assim mesmo, essa sugestão que Satanás às vezes vai colocando para o ser humano acreditar como uma verdade absoluta. Algumas pessoas, Samela, me criticam muito, porque eu sou o tipo de pessoa que quando estou dando aula, quando estou pregando, eu sempre dou um exemplo negativo. Fulano de tal fez isso. Fulano de tal fez aquilo. Só que esse fulano de tal não é ninguém da internet, não é um amigo meu, não é um vizinho, não é ninguém. Sou eu. Aí teve gente que já falou, pô, você se expõe bastante em algumas situações. Eu falei, eu não tenho por que não fazer isso, porque vocês precisam olhar para mim e ver que, independente do chamado que eu tenho na minha vida, eu passo pelas mesmas questões que vocês. Eu preciso aprender assim como vocês estão aprendendo. Eu preciso ser liberto de alguma coisa. Todos nós precisamos ser libertos de alguma coisa, né? Buscando sempre o auxílio do Espírito Santo em Cristo Jesus, para ele poder sempre estar ali, né? Nos guiando, nos direcionando. Porque é algo que eu percebo muito nesses meus 9 anos de caminhada na igreja. Parece que a galera ela tem sido ensinada, ao passar dos anos, a não viver o evangelho de renúncia, mas a entender como funciona uma liturgia de culto. Uhum. Né? Tem muita gente que não é convidada para ir para Jesus, mas sim somente para a igreja. E aí eu fico, às vezes dá esse conflito, né? Cara, aonde que nós estamos errando? O que que a gente precisa parar, repensar para poder avançar e de fato pregar o evangelho? Então, nessa forma, né, de confessar os seus pecados uns para os outros, né, e ali há uma liberação de perdão, as pessoas entendem alguma coisa e falam, não, também precisa de ajuda. Eu tenho algumas pessoas assim, conhecidas que são pastores, né? Eu até brinco com eles, vocês são megas pastores, porque vocês não erram. Vocês não erram nunca. O pecado está sempre no outro. Em mim, não, eu sou fulano de tal, porque tem uma igreja com mais de 2.000 membros e eu não posso errar. Mano, falar que não tem pecado, 1 João deixa bem claro isso, né? Já era. Já pecou quando você fala que não erra. Então é um negócio bem puxado mesmo. Eu fico pedindo muito a Deus para que a igreja, num sentido geral, né, comece a entender, a viver até o evangelho de uma forma mais leve, da forma que Jesus Cristo deixa segundo a sua palavra para a gente poder viver. Não com essa coisa amarrada, pesada, que às vezes traz um peso para o coração das pessoas, aquela noção de eu tenho que fazer para ser justificado, eu tenho que trabalhar para ser perdoado. Quanto mais eu faço, mais Cristo me perdoa. Não é, não é bem assim que a palavra trata, mas, enfim, é complicado. Né? Então, minha amiga, vou aqui agora te passar a primeira pergunta da galera que mandou lá no Instagram, que é a seguinte: como nascem as suas canções e qual é a sua inspiração? Gente, como nascem as minhas canções? Tá aí uma coisa, não sei. Porque eu não programo
né? Geralmente, algumas canções minhas nascem num momento de intercessão. Por exemplo, tem uma canção que se chama Você Está Gerando. Eu estava orando aqui em casa, na minha cozinha, inclusive, depois de ler uma palavra, em oração, falando com Deus sobre algumas coisas. Deus começou a falar algumas coisas para mim e isso virou uma canção. Que eu digo que você está gerando e a dor é só um sinal de que em breve vem o sobrenatural. Deus disse isso para mim. Você está gerando. É só um sinal. Vai nascer. E ali eu peguei papel e caneta. A canção Deus do Recomeço veio de um momento que eu queria desistir. É como se as minhas canções nascessem diante de mensagens de esperança que Deus me entrega. Às vezes eu estou num desespero e ele fala, por exemplo, a gente agora tem uma canção na voz da Larissa Pires que chama A Tua Palavra, que é uma composição minha, que diz, mas a tua palavra diz que os seus pensamentos são maiores. Então foi eu mesma falando, lembrando a mim mesma o que ele sempre me diz. Cara, para com isso de fitar os seus olhos no que é agora, porque o que eu tenho para você é maior, é muito maior. Então são mensagens de Deus para mim ou conversas minhas com Deus em qualquer ocasião. Momentos tristes, momentos felizes, momentos de dor, em qualquer ocasião. Momentos de dúvida, momentos de querer desistir. Então sempre ou algo que ele disse para mim vira música ou algo que eu queria dizer para ele vira música. Maneiro. Eu queria ter esse dom de compor, mas não Nunca consigo. achei que fosse compor. Minha mãe é compositora. Queria Mas cantar essas também. coisas foram acontecendo muito assim, sabe? Igual, por exemplo, cantar. Eu sempre tive certeza que o meu ministério era cantar. Eu sempre cantei. Aí, de repente, prega. De repente, Deus começou a me dar música. Então, as coisas foram acontecendo. Deus foi me entregando outras coisas. Né? Então, eu acredito que tem coisas que, às vezes, que Deus tem contigo e você ainda nem sabe. Você ainda vai viver, você ainda vai ver. Né? Uma coisa assim, pegando o gancho que você está falando, eu nunca pensei, assim, deixa eu melhorar. Não é que eu nunca pensei, mas eu nunca foi muito claro na minha mente que eu poderia ter uma pegada mais missionária. Uhum. Minha cabeça, tenho o dom de pastor e mestre, então vou ficar na igreja ensinando as pessoas. Quer fazer o meu dia alegre? Quero conversar contigo. Me explica sobre isso, cara. Eu fico, vambora. Ficar 5 horas explicando, eu fico 5 horas É igual meu explicando. padrasto. Meu padrasto ama dar aula. Eu sou apaixonado por Ele, isso. ele, ele gosta, ele prega também prega, mas assim, sentar para assistir uma aula dele de Bíblia, para mim, eu falo para ele, ó, você prega bem, não tenho nada contra o seu chamada de palavra, mas eu vou te dizer que esse negócio de você como mestre é tipo, primeiro, é o primeiro dom que Deus te deu, porque é muito bom, você consegue entender, é bem dinâmico, então assim, é a chamada dele também. E eu até, assim, com o passar do tempo, eu comecei a mesclar muito essa situação da pregação e o ensino e pregar como se estivesse dando aula. Sim. E é complicado, porque dependendo do lugar, pregação vai de um jeito, a aula vai de uma forma diferente, mas no momento Deus dá graça e o negócio junta, que eu não sei te explicar como é que fica, como é que sai, eu sei que vai e vida que segue. Mas essa questão da missão, eu tinha mais ou menos uma noção, porém de meses para cá, de uns 6 meses mais ou menos, tem ficado muito forte, ao ponto de, assim, eu estar no culto dentro de uma igreja e olhar para o meu pastor e falar, cara, eu tô agoniado de estar aqui dentro. Ele, mas você não tá bem com o senhor? Eu falo, não, não é isso, eu quero estar lá fora, eu quero sair. Eu quero ir para a rua, eu quero fazer alguma coisa diferente. O trajeto da minha casa para a igreja é um monte de gente que está na rua, perecendo, fazendo um monte de coisa que eu fazia lá atrás, e eu tô vindo para a igreja como se nada tivesse acontecendo. E isso começa a gerar um desconforto dentro de mim. Aí eu conversando com a amiga, ele falou, cara, eu acho que Deus está desatando aí um chamado missionário que você já tinha uma noção, mas é medroso e sempre correu, e agora você está vendo que não tem mais para onde fugir. Então é muito assim, do nada, né? Vamos dizer, algo É que. verdade. Uma vez eu vi o Mike Murdock, eu acho, falando que geralmente aquilo que te incomoda é geralmente a chama do que é o teu chamado.
né? Ele dá o exemplo ali de Moisés, que fica incomodado quando o seu irmão, porque era do povo dele, estava sendo maltratado por um egípcio. Aquilo incomoda ele a ponto dele matar o egípcio. E ele mal sabia que, na verdade, a chamada dele era libertar o povo do Egito. Então, geralmente, o que mais te incomoda, geralmente, aquilo que Deus realmente quer te usar, a área que Deus quer te usar, porque tem muita gente incomodado, mas não posicionado. Não adianta nada, vai ficar incomodado e o problema não vai ser resolvido. Mas geralmente quem tem um incômodo com alguma área, por exemplo, eu tenho uma amiga que é a Gisele. Ela falou: uma das coisas que me incomodam profundamente é a falta de trabalho com prostitutas. E ela criou um projeto chamado Projeto Raab, que foi uma prostituta da Bíblia, né? Que foi ali, entrou na genealogia de Jesus. Sim. Criou e pronto, tá lá exercendo a chamada dela, porque o que incomodou, ela se levantou, se posicionou para ser uma solução para aquilo que incomoda ela. Isso é incrível demais e para mim, pessoalmente, já fica como mais uma confirmação do Senhor sobre aquilo que eu tenho que fazer. Meu Deus do céu, eu sabia que em algum momento no nosso bate-papo isso ia acontecer. Mas vamos para a segunda pergunta, porque eu sou só um pouquinho chorão. Então, vou adiantar para não cair o risco de começar a chorar aqui. Segunda pergunta que mandaram é a seguinte: quando percebeu que você nasceu para curar através da sua voz? Quando eu comecei a ver. Porque enquanto eu gosto de uma frase da Camila, que ela fala o seguinte, da pastora Camila Barros. Ela fala: é muito bom viver o tempo da promessa. Mas da promessa, ela está dizendo do tempo que Deus começa a te prometer. Por que é muito bom esse tempo? Porque é um tempo que Deus está falando. Eu vou fazer, vai ser assim, assim, assim. Eu vou usar a tua voz para curar. Eu vou usar a tua voz. Agora, quando vai chegando o tempo do cumprimento, começa a ficar difícil. Porque quando Deus está se preparando para cumprir, ele não fala mais nada. Então você fica: ai meu Deus, levanta um profeta, levanta um vaso. Deus não usa ninguém. Porque é o tempo que ele já está para cumprir. Quando ele vai cumprir, ele não vai falar, ele só vai fazer. Então, enquanto Deus cumpria, era tudo maravilhoso. Ah, que lindo, devemos nos apropriar. E aí teve um tempo que ninguém mais falou nada, ninguém mais levantou essa questão. E aí Deus começou a cumprir. Quando eu comecei a ver gente dizendo: Samela, aquela canção assim, 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 eu tava desse jeito, desse jeito, desse jeito, Deus entrou no meu quarto através daquela canção, transformou a minha vida. Nossa, quantos testemunhos eu recebi através da canção Deus do Recomeço. Deus tinha dito para mim, eu fico emocionada, porque Deus tinha dito para mim quando ele me deu essa canção, eu queria desistir de tudo e ele me deu a canção. E quando ele me deu a canção, ele disse assim: eu não tô cantando isso só para você. Não é hora de desistir, não importa o peso, nada vai se comparar com a presença e a glória que eu vou derramar. Ele disse: eu não estou cantando isso só para você. Eu cantei de maneira que você anote, grave, e você vai cantar isso para outras pessoas. E o bálsamo e a esperança que você sentiu aqui para não desistir é o que eu vou fazer com quem ouvir você cantar. Ele disse para mim no dia que me deu a música, e ele cumpriu depois. Quando comecei a receber os testemunhos, quando as pessoas... Eu ainda tem coisa ainda na minha vida que eu não tenho proporção, que eu não tenho realmente, assim, dimensão do que Deus está fazendo através da minha vida. Porque quantas vezes, por exemplo, teve uma vez que nós fomos ao Norte Shopping com alguns amigos, passei por um lugar com alguns amigos, e aí o amigo falou assim: ó, a gente passou naquela mesa ali, as meninas estão tudo apontando, falando: é a Samela, é a Samela, é a Samela. Eu falei: ah, para palhaçada, garoto. Tá me zoando. Ele falou: tô falando sério, cara. Aí a gente voltou, a menina tava assim: oi, eu te conheço, você quer? E veio e tirou uma foto, andamos mais um pouquinho, outra pessoa me parou. Nós estávamos na fila para beber, que tem aquele bebedouro, né? Antigamente tinha, né? Agora na pandemia parou o bebedouro do shopping. Fomos no bebedouro. Você é a Samela? Então, eu ainda não tenho dimensão de algumas coisas que Deus está fazendo e de onde Ele tem me levado. Hoje eu fui alugar a roupa de dama da minha filha e a menina que me atendeu me conhecia. Eu fui a São Paulo, numa igreja, a igreja Comunidade Maranata, que eu tinha muita vontade de conhecer. Eu fui a São Paulo conhecer a igreja, fiquei lá no cantinho, Jesus vim receber. Veio uma irmã e falou: você achou que você ia se esconder aqui? Eu te conheço, você é a Samela.
Então, não é sobre essa menina ser bonitinha, essa menina se vestir bem, porque a gente conhece um monte de cantor bonito que se veste bem e Jesus não tem feito nada. Deus me perdoa. Jesus não tem feito nada através dessas vidas porque são pessoas que se autopromovem e dizem: eu sou o cara. Olha como eu sou lindo, olha como eu canto bem. Jesus não tá nem aí pra tua voz, cara. Jesus não tá nem aí pro tanto de melismo que você consegue fazer numa canção. Jesus está preocupado se você está cumprindo o que ele chamou você para cumprir. Vamos lá, meu filho. Você está se posicionando como a voz de cura que eu chamei você para ser? Se sim, tranquilo, eu não quero saber o que você está vestindo. Se você está decentemente, tranquilo, você não precisa estar com a roupa mais cara, você não precisa estar com os acessórios mais caros, você não precisa fazer milhões de melisma para mostrar que você canta numa igreja, ou depois que uma irmã cantou, querer disputar quem grita mais, quem canta mais alto. É sobre se posicionar. Eu não sei nem porque eu tô falando isso tudo, misericórdia. A pergunta era sobre cura e eu tô aqui falando. Mas a verdade é, eu comecei a ver que Deus estava fazendo quando os testemunhos começaram a chegar. E aí eu comecei a entender, não que ele já não tivesse me dito, porque ele já havia me dito, mas tem coisas que só cai a ficha quando acontece. Antes você fica assim, tem certeza, Jesus? Eu vou cantar, vai acontecer alguma coisa? Mas quando os testemunhos começam a chegar e testificar, ele começa a dizer no nosso ouvido, lembra que eu te prometi? Eu não sou mentiroso, eu não erro, eu não falho. E foi aí que eu comecei a perceber, quando os testemunhos começaram a chegar. Cara, que incrível demais essa. Ó, falei. Caraca. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque hoje, quando eu tava vindo aqui pra casa da minha avó, e até pra galera que tá acostumada com apenas palavra, o cenário tá diferente. Porque da onde eu gravo, tá tendo obra na casa, e aí ia ficar o barulho tu de martelo em cima, ia ficar muito ruim. E aí o Uber é cristão. Tava ouvindo louvor. Aí ele, irmão, não sei nem se tu é irmão. Amém. Presta atenção nesse louvor aí. Aí falava, não chore, quem cuida de você não dorme. É porque nitidamente minha voz não é bonita pra cantar, então eu prefiro nem arriscar. Mas vocês sabem que música é essa que eu tô falando. E aí quando chegou aqui na porta, ele falou, por que você tá angustiado? Eu falei, cara, eu tava esperando uma gravação já há bastante tempo, tava tudo dando errado pra gente poder gravar. E no dia que deu, os caras começaram a botar obra na janela do meu quarto. Eu tive que ir para um outro lugar, que aqui meu avô mais cedo estava fazendo uma obra também. E aí o vizinho fazendo obra, antes de começar, os cachorros da rua começaram a latir, parecendo que fazendo um grande coral, vizinho botando som alto, e eu desesperado, falei, meu Deus do céu, cara, vai dar errado, não vai dar bom, não vai dar bom. E aí, quando você fala algumas coisas que, né, da forma que Deus te usa, e você entende que através da sua música, você está exercendo algo que vai curar a vida das pessoas, eu só queria deixar claro aqui para você em público que eu nem sabia dessa música, sendo sincero para você, mas que eu entendi o porquê que tudo foi dando errado pra gente não gravar durante esse tempo. E hoje era mais um dia que tudo estava dando errado também, para nada acontecer. Porque eu entendi de fato, e aqui não para render um corte ou alguma coisa do tipo, mas que o Senhor iria te usar em algum momento para poder me dar uma injeção de ânimo e uma reconfirmação do que ele me chamou para fazer, porque eu vou ser muito sincero com você, Samuel, ó, já falar Pamela, perdão, e para a galera que tá aqui também, que tem hora que eu acho que isso aqui não é para eu fazer. Tem hora que eu fico, pô, eu sou tímido pra caramba, eu tenho uma dificuldade de seguir roteiro, então eu vou naquele bate-papo como se fosse com um amigo pós-culto, comendo x-tudo, trocando ideia de um monte de coisa e vai embora. Nossa, deu até vontade de comer um x-tudo pós-culto. E até alguns amigos já falam pra mim, cara, você é carioca, e carioca é desenrolado a todo tempo, você tem isso no seu sangue, só que eu não consigo ver isso em mim, entende? Eu não consigo ver isso no Rafael. E aí você Mas é interessante, Rafael, porque eu acabei de falar sobre isso. Quando Deus ele vem com um bálsamo para você, não é um bálsamo só seu.
É algo que ele produz para você ter maturidade para falar para outro. Exatamente. Então, você só pode contar sobre o que você teve experiência e viveu. Então, essa dúvida que você tem no seu coração, esse questionamento, que muitas vezes eu também tenho, Senhor, tem certeza? Tem umas coisas que Deus me dá para fazer que eu falo, não, Senhor, tem gente melhor para fazer, Senhor. Aí fulano tá mais engajado aí na rede social para fazer isso. E Deus fala, não é com você. Porque quando Moisés chega para Deus e fala assim, eu sou gago, eu tô com a língua pesada, Deus não fala o contrário. Você já percebeu isso? Porque quando a gente conta para alguém assim, ó, eu tô estranho, eu tô esquisita, a gente quer que o outro fale o quê? Que isso, você não tá, não. Só que quando Moisés fica falando mal dele mesmo para Deus, Deus não desmente ele, não. Deus só fala assim, ó, eu sou contigo. Tipo assim, fica na tua, eu sei que tu é isso aí mesmo. Tu não é bom mesmo, não. Tu não é brabo mesmo, não. Mas eu sou o cara, eu sou bom, e é sobre mim, nunca sobre você. Então, o papel na palavra é isso. O papel na palavra é sobre ele. Chamou você para fazer, não sobre você. Então, a gente não vai parar. A gente não vai parar, porque não é hora de desistir. Não importa o peso. Tamo junto. E aí, vamos passar agora para uma terceira pergunta que mandaram aqui. Qual personagem bíblico te inspira e por quê? Moisés. Cara, Moisés é o cara para mim, assim. É claro que, gente, Jesus é o cara, né? O número um. Mas eu tenho um texto no meu coração que foi um texto muito de chamada de Deus, assim, que me marcou. Eu gravei um CD, foi o primeiro CD que eu gravei, né? Que hoje a gente não grava mais CD, a gente grava single. Mas na época do CD, eu gravei um CD da seguinte maneira: ganhei um concurso e o concurso dava o CD. Só que eu tinha que pagar as composições. Na época, eu até tinha música, mas eu só tinha duas músicas, dois louvores. O CD precisava de 7 canções. E aí, naquele período, tinha que pagar, né? O compositor, por cada música que eu comprasse de fora, tinha que pagar foto para fazer a foto da capa. Para eu ir para São Paulo gravar, eu tinha que pagar também. E eu não tinha dinheiro. E aí eu comecei a falar com Deus. Deus, o Senhor me chamou, o Senhor tem uma chamada na minha vida. E eu preciso de dinheiro para isso, para isso, para isso, para isso, para isso, para isso. Aí, Deus me deu a passagem de Moisés, gente. Que o dia que Deus chegou para Moisés e falou assim: tá vendo a terra que eu falei que tu ia entrar? Tu vai entrar mais não, tá? Tu só vai ver. Ah, como assim? Tu só vai ver. Aí Deus falou para mim assim: e se eu dissesse hoje para você que eu não vou fazer mais? Porque ele estava tentando me dizer o seguinte: você está pautando o seu relacionamento comigo pelo que eu faço. Você está pautando se eu sou Deus na sua vida, bom na sua vida, se eu fizer do jeito que você quer, no tempo que você quer, da forma que você quer. E eu queria saber, se eu chegasse para você hoje e falasse, não vou te dar mais. Aí naquele dia eu chorei pra caramba, falei, Deus, olha, eu queria que o Senhor fizesse. Mas se o Senhor não fizer, Senhor, eu vou continuar te adorando, porque Moisés não deixou de ser líder naquele dia. Moisés podia falar, tu não vai deixar? Então eu vou voltar lá pro Egito. Vou voltar para lá, porque lá eu sou do palácio, eu peço perdão lá, o cara me perdoa, eu fico lá de boa no palácio. Não, tá bom, Deus, o Senhor não vai deixar eu entrar, não? Não tem problema, o nosso relacionamento não tá baseado nisso. É um cara que pediu para ver Jesus. É um cara que desceu do monte com o rosto brilhando. É um cara que desceu do monte com o rosto brilhando. Deus também falou para mim nessa passagem o seguinte: Moisés, ele brilhava. Quando ele chegava dentro, ele desceu, ele botou um véu na cara para poder as pessoas não ficarem ali tipo, que luz é essa? Só que quando ele entrava na tenda dele, ele tirava o véu. Deus falou para mim: você entende a postura de Moisés? Moisés brilha em todo lugar, porque o brilho não saiu do rosto dele, mas ele brilha muito mais na tenda do que em público. Quando ele vai para o particular, ele brilha muito mais, e a gente está trocando totalmente as bolas, porque a gente está dizendo, eu quero brilhar em público. Eu quero saber de orar, falar com Jesus no particular. Eu quero brilhar em público. E por isso, por várias coisas, eu amo o livro de Gênesis e de Êxodo. Eu queria estar com a minha Bíblia aqui do lado para mostrar para vocês, que é o livro que tem mais anotação, é o livro mais colorido da minha Bíblia, porque eu já li, reli, por também amar esse personagem,
amar que mesmo com as debilidades dele, com as limitações dele, com as incertezas dele, mesmo assim ele vai. Moisés é um cara que vai com medo mesmo. E eu falo muito sobre isso. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Então, eu amo Moisés, eu amo a vida de Moisés, de verdade. Eu levo isso para mim como um lema na minha vida, porque eu lembro que quando eu comecei o Papeando a Palavra, eu comecei com um telefone que estava quebrado, um fone de ouvido que estava partido, e fui na cara e na coragem e vim embora. Só que aí o tempo passa, você começa a ver um monte de podcast por aí, no estúdio, tipo, igual você participou lá do Viraliza lá com o Maurinho e tudo mais. Pô, um ambiente legal pra caramba. O Maurinho me convidou para ser co-hoster umas 2 vezes lá com ele. O ambiente é maneiro lá do Miló Podcast. Até mandar um abraço pra galera também. Brother, amo de coração a galera do Miló. E aí eu fico, cara, o meu eu faço pelo computador, que também não tá bom, pelo Zoom. E aí, às vezes é barulho de cachorro latindo no fundo, cachorro do vizinho, moto passando, os caras colando ali o acelerador, né? Baixada, você sabe como é que funciona, como é que é essa barulhada toda na rua. Sim. E, pô, eu queria um estúdio, assim, eu queria não sei o quê, eu queria isso, eu queria aquilo. Aí eu começo a olhar para algumas situações, começava, né? Com o tempo eu fui entendendo algumas coisas. Ficar, por que que fulano tá assim e eu não tô? Por que que tá Eu assado entendo. e tudo mais? É Por quem que que... nasce grande é monstro, né? Aí eu fiquei assim, eu falei, cara, calma aí, deixa eu parar e refletir. O que o Senhor quer me ensinar com isso que eu estou fazendo hoje, nesse momento que eu estou vivendo? E aí eu comecei a refletir, pensar em um ponto ou outro e tal. E aí eu lembro que conversando até com a minha mãe uma vez, do nada, né? Que mãe, eu até brinco com as pessoas, mãe e vó pra mim é tudo bruxa. Porque vem com uma ideia do nada, bruxa no bom sentido, é claro. Vem com aquelas ideias assim de, olha só, Deus me deu um sonho contigo, aí eu já fico logo meio nervoso. Eu falei, rapaz, cagueta pra minha mãe, deu ruim pra caramba. E ela vem apertando e falando. Aí ela virou pra mim e falou o seguinte, ela, valoriza hoje que você tem. É pouco, mas é teu. É pouco, mas você não deve favor a ninguém. É pouco, é o Senhor que está te dando. E deixa que quando for muito, quem vai te dar ele também. Você não precisa ter o popular, né? O rabo preso com ninguém, ficar devendo favores para as pessoas, porque não vou falar mal do meio todo, né? Mas o gospel ele é muito complicado com algumas coisas. Né? Ele é bem esquisito com um monte de situações. Eu andei um pouquinho aí, uns meses no meio dessa galera e louvo ao Senhor dele não ter deixado eu ter entrado mais um pouco nessa situação, já ter tirado logo, porque mais experiente do que eu no meio, no mercado, deve estar entendendo mais ou menos o que eu estou falando. Então, nem todo mundo que é de Israel é israelita, né? Israelita. Então é bem esquisito, mas é... E aí eu vejo, né? Personagens bíblicos que me inspiram, Moisés é um também que, cara, eu até brinco com a minha mãe, né? Moisés era igual a minha mãe, pesado de língua, gago pra caramba, ela fica nervosa comigo. Mas foi um cara que colocou à disposição e falou justamente isso, né? Poxa, tá aqui as minhas dificuldades, tá aqui as minhas debilidades. O Senhor, tá bom, tipo, tô nem aí pra isso, eu te chamei, cara, vambora. Cai pra dentro e... Eu acho interessante que Deus tinha a opção de não usá-lo. Eu acho isso interessante, que Deus também tem a opção de não nos usar. Tinha uma galera muito mais inteligente do que ele, que falava muito melhor do que ele. Sim, e se você parar para pensar, é interessante que Deus tem um tratar com cada um. Sim. Alguns vão dizer, eu não vou, Deus vai falar, tá bom, vou levantar outro. Mas alguns vão dizer, eu não posso, Deus vai falar assim, tô nem aí, você vai. Jonas falou que não ia, bateu o pezinho, Deus mandou até um peixe buscar ele para botar ele na barriga, ele mandou um táxi de peixe. Porque com alguns não vai ter jeito, filho. Ou faz ou faz. Verdade. E eu costumo dizer que eu sou esquisita, porque assim, todo mundo faz e quando eu vou fazer alguma coisa, dá tudo errado, o mundo cai na minha cabeça. É isso aí mesmo, porque com você é diferente. Se tu não for, ou eu mando a tempestade balançar o barco, o peixe buscar você, ou eu vou dar um jeito de te colocar em Nínive, filha. Não vai adiantar, não. Então, eu depois que eu aprendi essa lição, eu prefiro ir, porque me dá mais trabalho não ir do que ir, entendeu? Verdade.
É bem verdade isso. Gasta mais tempo, às vezes gasta mais recurso. E é só ir, é mais simples. Pra galera que tá nos ouvindo, nos assistindo aí, se Deus mandou, cara, só vai. Não, não foge, não. Vai que eu te garanto que vai ter sucesso, mas pela ótica do Senhor, tá? Não sucesso pela ótica do ser humano. E aí, agora, a última pergunta aqui que eu separei. E essa pergunta, ela. Ai, meu Deus do céu, tô vendo que o canal vai cair de novo. Mas Vai vamos lá. nada. Samela Pacheco, pra você, onde está Deus no resultado do primeiro turno da nossa eleição? Eu vou responder com uma outra pergunta. Aonde estava Jesus quando a tempestade veio e balançou o barco dos discípulos? Dentro do barco. Jesus não perde o controle. Jesus continua dentro do barco. Só que tem a hora dele se levantar e agir, e tem a hora dele deixar o barco balançar um pouquinho para ensinar algumas coisas para os discípulos. Então eu acredito que Deus continua no controle. Aonde ele está? No controle. Cara, isso que você falou é algo que pulsa muito no meu coração há 3 anos atrás. Desde quando houve essa mudança de governo e tudo mais, a gente acompanhou 2018, já começou essa tensão, né? Aquela briga, amigos de anos parando de falar com outros amigos. Não sei se você passou por essa situação. Tem amigos que não olham mais na minha cara e nós fomos criados juntos. Ai, não, graças a Deus. Os meus amigos são tudo libertos disso aí. Graças a Deus. Tem uma galera que, infelizmente, que eu conheço que não é liberto, não é até dentro de igreja. Meu sogro aqui é petista roxo, roxo. Ele no dia que teve. Ontem ele veio aqui no portão já zoar o meu marido e falou assim: e aí, é Lula? Não sei o que. E a gente se dá super bem. A gente brinca, a gente ri, cada um respeita o outro. Graças a Deus. E aí, quando eu olho para essas situações, até me fizeram essa pergunta um tempo atrás também. Ah, onde é que vai estar Deus caso, né, o ex-presidente venha a assumir novamente o cargo? Eu falei, no mesmo lugar, no seu alto e sublime trono, regendo todo o universo, governando de fato todas as coisas, porque o nosso governo não pertence a esse mundo. O nosso governo, ele pertence a um outro mundo, né? É diferente pra caramba. Independente de quem entrar, Rafael, o que está escrito vai cumprir. Sim. Se for hora de ter colapso, pode entrar, sei lá, o tal do mito. Todo mundo fala que ele é um mito, que para mim tem mito, tem nada, né? Ele é a opção menos pior do momento, porque a gente sabe que muita gente não está votando nele por conta de posicionamentos pessoais dele, mas a gente não está aqui para analisar a pessoa Bolsonaro. Sim. Eu lá quero saber se ele xinga, se ele é isso. Não, eu quero saber do presidente Bolsonaro. Quais são os planos dele para o Brasil? Uhum. Qual é o plano de governo dele? O que está lá? O que está escrito lá como plano de governo? Eu não tô. O povo quer votar política por pessoa. Ah, porque o Bolsonaro é um ogro. Ah, porque o Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro é homofóbico. Vamos dizer que o Bolsonaro fosse homofóbico mesmo. O que, na verdade, o que eu vi é que são vídeos fora de contexto que o pessoal cortou e montou. Mas vamos dizer que ele fosse. Tem alguma lei do Bolsonaro mandando matar LGBT? Tem alguma lei do Bolsonaro falando, sei lá, que tem que prender se você for lésbica ou se você for homossexual? Não tem. Então você não tem que votar pela pessoa Bolsonaro. Você tem que votar pelo plano de governo Bolsonaro. Sim. Então, Samela, por que você é contra o Lula? Porque o plano de governo do Lula vai contra tudo que eu acredito. Só isso. Por que você é a favor do Bolsonaro? Porque ele é uma pessoa maravilhosa? Ou, muita gente falando, o Bolsonaro é um homem de Deus. Ai, gente, também não exagera, né? O homem tem a boca mais suja do que tudo na vida, tem um histórico não muito legal, não é que ele seja um homem de Deus, mas o plano de governo dele é o plano que mais se assimila aos meus princípios e às coisas que eu acredito. Então eu voto nele por isso. E mesmo que ele entre, se for o tempo do colapso do Brasil, se for o tempo do colapso da economia brasileira, da economia mundial, porque a gente sabe que esse dia está chegando, porque tudo vai dar ruim para o anticristo chegar e se apresentar como solucionador de tudo.
Verdade. Então, se for o tempo, vai acontecer. Só que como eu não tenho como saber se é o tempo, porque a Bíblia vai dizer que ninguém sabe, que não tem como saber, eu tenho que lutar pelo que eu acredito e pelo que eu acho que vai ser bom para o Brasil e não para a religião. Isso é muito importante dizer. Eu não estou votando como, eu só estou votando no Bolsonaro porque a Michelle é crente, a esposa dele. Não! Eu estou votando por princípios que, independente de ser cristão ou não, eu acredito que a maioria deveria ter, prezar pela família, prezar pela vida, contra o aborto, prezar pelos nossos jovens para que as drogas não sejam liberadas, prezar pelas nossas crianças para que ideologia de gênero não seja disseminada. Então, não é sobre a minha religião se impor na política, não, é sobre os meus princípios estarem acima de qualquer coisa e direcionarem as minhas escolhas. E tá eu falando de política, gente, eu não posso entrar nesse assunto mais, que o meu Instagram só dá isso, o povo tá me cancelando. Mas eu não vou ficar quieta, não, porque o pessoal tá vindo no meu Instagram e falando: ai, Samila, você não devia ficar falando de política no seu Instagram, porque o nosso posicionamento como cristãos é orar. É, minha filha. Então vamos para a palavra, que eu gosto de palavra. A Bíblia vai dizer que quando Moisés está de frente para o mar, ele está clamando. Aí Deus fala assim: por que tu clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Sabe o que Deus está falando? Acabou o tempo de orar, meu filho. Chegou o tempo da ação. Na vida do crente, tem tempo para tudo. Tem o tempo de clamar, mas tem o tempo de se posicionar. Enquanto eu tiver voz, porque a gente não sabe se lá na frente a gente vai ter voz, se a gente vai poder usar nosso Instagram, se a gente vai ser calado, se a gente vai ser preso por disseminar nossa fé, a gente não sabe. Tem tantos países aí que perseguem os cristãos. Enquanto eu puder falar, eu vou usar o meu Instagram para pregar sobre o que eu acredito. Não prego ódio, não vou no Instagram de ninguém para falar mal de ninguém, mas no meu Instagram, que é meu, eu posto o que eu acredito. Pode vir brigar comigo, vai brigar sozinho, eu vou continuar postando meu posicionamento, porque enquanto muitos estão se calando, quem cala consente. Quem cala tá dizendo, tá tudo bem, é desse jeitinho aí. E, infelizmente, esse não é o meu posicionamento, o posicionamento de se calar. Quem acha que é só orar, meu filho, pelo menos só ore, tá fazendo alguma coisa. Cara, eu vejo muito que essa situação que a gente está vivendo, e até pegando um gancho em algo que você falou, né, sobre a questão do plano de governo. Recentemente eu vi na internet, até com uma pegada mais de humor, mas que eu trouxe como uma verdade para a vida da igreja no momento. Que até o humorista, né, o Douglas de Lima, um amigão, brotherzão, gente boa pra caramba, que eu tive o prazer de conhecer também, ele fazendo um quadro lá de piadas e tudo mais, aí tem um rapaz que ele chama para conversar, para fazer a piada e fala: se a Bíblia fosse escrita por político, ela se chamaria plano de governo. Tá ali, mas ninguém lê. Só que ainda que foi num tom de humor e tudo mais, para mim me acendeu uma luz no sentido de que, cara, isso é verdade. A galera não pega um plano de governo para ler Não pega. de um candidato para saber o que que o cara tá defendendo. Ou não pega, Não. por exemplo, fulano de tal, eu vou votar porque ele conseguiu a cirurgia para um parente meu que mora em tal lugar. Prostituição. Se vendendo por Exatamente. uma coisinha, um negocinho, uma cirurgia, um dinheiro, um Bolsa Família. Ai, Jesus, segura minha língua. É muito complicado essa situação. E aí, por exemplo, eu, Rafael, por exemplo, eu tenho a postura do seguinte: quando o cara não é cristão, eu procuro ouvir o que ele vai falar, entender o posicionamento dele, para eu poder ver a brecha para poder entrar. Porque, pelo menos assim, Samela, na minha vida, eu comecei a entender muito e usar sempre o que Jesus Cristo fez no seu ministério terreno como exemplo. Para aquele que não era do povo de Israel, ou que não era da elite do povo de Israel, os fariseus e saduceus, Jesus Cristo ele tem uma abordagem diferente. Ele fala por parábolas, ele tem toda aquela paciência. Não, olha só, vocês precisam fazer isso. Aí conta uma história para a pessoa ir envolvendo e depois ele apresenta uma verdade. E aí eu tenho o mesmo problema, que é com a galera, né, vamos botar assim, da classe que eu participo, que são os pastores. Porque, cara, com essa galera não dá para falar da mesma forma que fala com o povo. Tem que chegar um pouco diferente, porque ninguém me contou, ninguém mandou mensagem, tá? Eu vi situações, né, de
gente vendendo o seu voto e comprando o voto de outras pessoas de uma igreja específica, porque o candidato fulano de tal prometeu que vai ajudar com Na alguma... obra da vai igreja. ter. Cara, isso para mim é o absurdo, é o cúmulo do absurdo. Isso não faz sentido nenhum pra mim. É se prostrar diante podemos dizer assim, né, mal comparando, né? É a igreja se prostrando diante de César. E aí fica... E aqui, Cara, isso engloba tanta coisa, cara, que eu vou te falar. Não é só com um político, às vezes é com alguém da mídia, por exemplo. Ai, cantor fulano é brabo. Quando ele vem, a igreja lota. Pô, mas tu conhece a vida do cantor fulano? Pô, eu conheço. Ah, mas a igreja vai lotar, não tem problema não. A gente tá se prostituindo, cara. Tá se é prostituindo, complicado. a igreja tá se prostituindo, e a Bíblia vai falar sobre isso, sobre a igreja que se prostituiu, tem uma passagem bíblica que vai dizer, quando eu te vi, você estava nua. Ninguém tinha nem. Você tinha acabado de nascer, você estava no meio do sangue ainda, você não tinha sido cortado nem um cordão umbilical. Eu cuidei de você. E aí, quando você cresceu, meu filho, é sobre esse momento, sobre o crescimento. Cresceu já era. Começou a se dar para prostituição. Por isso que eu falo, Jesus, ai Jesus, eu até quero, Senhor, que o Senhor me leve, que o Senhor sopre meu nome sim. Isso seria mentira da minha parte falar que não. Eu acho até engraçado que o pastor Eduardo Gonçalves, o esposo da pastora Camila Barros, ele fala muito isso. Ele fala, o hino mais mentiroso que tem é aquele hino assim, ó. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu nunca vou esquecer o pastor Eduardo Gonçalves falando isso. Porque ele falou, é mentira. Precisa sim, todo ser humano gosta de reconhecimento e não tem nada de errado nisso. Se você é um bom profissional, você quer ser reconhecido como um bom profissional. Se você é uma boa mãe, você quer ser reconhecida como uma boa mãe. Se você é um bom cantor, você quer ser reconhecido como um bom cantor. E não tem nada de errado nisso. O problema é quando o reconhecimento chega e você se corrompe. Sim. Esse é o problema. Então eu falo, Deus, eu até quero, mas se for para ir para ficar sem graça, chata, metida, eu não quero. Eu tenho um grupo de amigas no WhatsApp, de cantoras, e a gente brinca, né? Tem uma figurinha de uma mulher careca no WhatsApp, que ela parece careca assim, fazendo assim, não tem cabelo, ela tá careca. E a gente brinca que, olha, eu sei que vocês vão chegar, a gente se apoia muito. Eu sei que vocês vão viver coisas espetaculares, mas se vocês chegarem e ficarem metidas, a gente vai fazer uma reunião e a gente vai rapar a cabeça. Vai ficar logo careca. Igual o pessoal lá se reúne, né? O pessoal lá do movimento se reúne e fala, vamos raspar a cabeça? A gente vai fazer. Porque a humildade, a Bíblia vai dizer que... Ai, me fugiu a memória agora. A soberba antecede a queda, antecede a Isso, a ruína. ruína. A ruína, exatamente. Então, antes de chegar o ruim, a soberba chega. Sim. Então, deixa a soberba pra lá, que eu não quero, não. Melhor ficar aqui na minha humildade. Cara, isso para mim é incrível demais e algo que eu peço sempre para Deus é que Ele me preserve dentro daquilo que Ele tem para mim, porque Deus te esconde. o coração do ser humano ele é extremamente corrupto. Quando você vê algumas situações, eu, por exemplo, como eu te falei anteriormente, né? E para as pessoas também que estão nos assistindo, que eu dou o exemplo da minha própria vida. Quando o negócio começou a dar uma crescida, eu comecei a me comportar um pouco diferente. Uhum. Chegar na igreja de um amigo, quem é aquele ali? Ih, é o Rafael do Papel na Palavra. Aí fui num congresso uma vez, pô, vamos tirar foto, pô, bora. Pá. E O ego. aí depois o tempo foi passando, passou um pouquinho, passou um pouquinho, passou um pouquinho. Eita, são que horas? Caramba, Já foi? é a moça do transporte me ligando. Ih, voltei. É a moça do transporte me ligando. Se eu atender ela, cai aqui. Aí, então, vamos, vamos quebrar aqui. Então, já fica aí, ó. Já ficou uma ponta, graças à moça do transporte, de um convite para um 2.0 para a gente terminar o nosso assunto mais Isso à aí, frente. ela deve estar me avisando que chegou, ela tá lá na esquina, eu tenho que buscar a Larinha. Show Eu de vou bola. respondê-la, falar que já estou indo. Show de bola. Tranquilão. Minha amiga, muito obrigado pela participação, né? Motivo para mim de grande alegria ter conversado contigo, para a galera também que acompanhou aqui até o final, para a gente poder
encerrar, por conta que a nossa amiga tem um compromisso aí de buscar sua filha ali agora, rapidinho, que já chegou. Mas rapidinho, antes da gente terminar, deixa brevemente aí uma consideração final para a galera que está nos assistindo. Seja simples como Jesus foi, seja de verdade como Jesus foi, e seja disposto a caminhar aonde Jesus quer que você caminhe. Não limite o poder de Deus sobre a sua vida. Eu só prego, eu só canto, eu só faço isso. Deus quer te usar em várias áreas. E antes de ser cantor, pregador, ou seja lá o que você for, você é servo. E o servo é aquele que serve aonde precisam dele. Então seja servo. Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima. Tamo junto, minha amiga. Galera, fiquem na paz. E aquele recado brevemente, rapidinho. Vamos continuar pegando o evangelho a tempo fora de tempo. Tamo junto e vamos